O Senhor Jesus voltará como ladrão na noite. Ninguém espera a hora em que o ladrão possa vir roubar. Por isso nós temos que estar preparado. Assim a volta do Senhor Jesus. Como não sabemos nem o dia nem a hora, temos que estar prontos para qualquer momento a volta dele vir e nos achar prontos. Hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, só o Senhor para nos conduzir nessa meditação e nos fazer compreender e produzir em nós uma fé que salva, um temor que nos manterá na fé até o final. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão na noite. Por isso que nós não sabemos o dia. Então, assim, nós temos que estar preparados a todo instante para que isso aconteça. Se eu sei que o lugar é perigoso e pode correr o risco do assalto, então eu vou me proteger de todas as formas possíveis para que eu não seja surpreendido pelo ladrão. Assim tem que ser a vinda do Senhor Jesus. Eu vigio, eu vou vigiar minha vida, vou vigiar meu coração, minha mente, minhas atitudes, para que eu não seja pego de surpresa. Aí o Bispo Macedo diz assim, no comentário do versículo 1, tempos e estações. Após as orientações de Paulo acerca da volta do Senhor e do encontro dos fiéis com ele nas nuvens, o capítulo de ontem, alguns ficaram curiosos para saber quando sucederiam os juízos de Deus sobre o mundo e sobre os não salvos. O apóstolo não tinha nada a acrescentar a respeito disso, mas os fez lembrar as palavras do Senhor Jesus quando os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. Muitos erroneamente marcaram datas para o retorno do Senhor e para o fim de tudo, quando ele mesmo disse que somente o Pai sabia e o dia e a hora do seu retorno. Porém, ele nos deixou os sinais da sua vinda para que pudéssemos ficar em vigilância e oração. E o comentário do 2. O dia do Senhor é uma referência ao período em que Deus executará o seu juízo sobre a terra e sobre todas as pessoas que se mantiveram rebeldes à sua palavra. Será uma época de grande destruição e terror para os que rejeitaram a sua direção. Ao usar o exemplo do ladrão que ataca durante a noite, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, quis mostrar a imprevisibilidade desse acontecimento, pois ocorrerá em um momento em que ninguém saberá. Por isso, você tem que estar sempre vigilante com respeito à sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual para que você não seja pego de surpresa. O 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Por que ele fala, a repentina destruição? A paz e segurança, porque haverá um tempo de paz, porque esse tempo de paz está tudo escrito no Apocalipse. Se você continuar seguindo conosco, nós vamos chegar ao Apocalipse e vamos falar a respeito disso. Antes, nós vamos ver vários sinais da vinda. Por exemplo, nós temos visto nos nossos dias a epidemia, nós temos visto a vacinação, alguns lugares exigindo que seja vacinado. Nós temos visto a própria natureza se rebelando contra o ser humano por conta da destruição do nosso planeta Terra mesmo, calotas polares derretendo, o mar subindo em certas cidades, o tempo diferente nas estações do ano não corresponde ao tempo que é daquela estação. Então, você começa a ver sinais claros e evidentes da volta do Senhor Jesus. E isso vai piorar, até culminar no retorno do Senhor Jesus e o arrebatamento da sua igreja. Nós vamos ser arrebatados, os que estão salvos. Depois disso, claro, imagine como é que vai ficar a terra no arrebatamento, Se um piloto de avião estiver pilotando o avião e os dois, o piloto e o copiloto, ambos estão salvos, ambos vão ser arrebatados.
Agora você imagina aquele avião desgovernado, sem os pilotos. Imagine um avião e os tripulantes, né? E no meio dos tripulantes some várias pessoas. Imagine os pais carregando seus filhos de colo ou crianças inocentes e de uma hora para outra elas somem, desaparecem. Então, assim, vai virar um terror. Motoristas de carro, como diz aqui em Portugal, né, o chofer. Imagine o chofer de caminhão conduzindo a 90 quilômetros por hora e de repente eles somem e aquele caminhão fica desgovernado. Então, imagine o caos que vai ser formado. Mas vai, depois disso, haver 7 anos de paz. Mas depois dos 7 anos de paz, como ele diz aqui, vai vir uma repentina destruição e dores de parto, como aquela que está grávida. Então ele compara as dores de quem vai ficar como dores de parto. Eu não sei essas dores, eu não conheço. Mas quem já me contou sobre elas são dores terríveis, dores insuportáveis. Então você pode fazer ideia, ter uma noção do que vai acontecer nessa terra. O Bispo Macedo escreve assim: paz e segurança, essa será a sensação do mundo nos dias que antecederão os juízos de Deus e a volta do Senhor Jesus. Os muitos esforços por parte dos homens para estabelecer a paz e a segurança são totalmente inúteis, pois isso só pode ser alcançado por meio da reconciliação com Deus. Enquanto as pessoas não se voltarem para Ele, estarão sempre sujeitas à dor e ao sofrimento eterno. O 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, você tem sido orientado. A palavra de Deus tem vindo como uma luz para você e te dando a direção e te informando do que vai acontecer. Então, você não é um leigo. Desculpa a palavra, né, a expressão, mas você já não é um estúpido com respeito à vinda do Senhor Jesus. Então, você não pode ser pego de surpresa. Se você for pego de surpresa, é porque você quis isso, você não vigiou. O Bispo Macedo até escreve assim, ó, já não estais em trevas. Viver em trevas é viver no pecado. Os nascidos de Deus saíram dessa condição, pois foram regenerados pelo Espírito Santo. Portanto, não estarão desatentos e despreparados no momento em que o Senhor Jesus voltar. O 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, porque a pessoa, enquanto ela não conhece a palavra de Deus, né, ela está nas trevas e o mal a domina. Mas quando nós conhecemos a verdade de Deus e assumimos ela como a nossa verdade, a partir de então, passamos a andar na luz. No 6, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha que profundidade esse versículo. Não durmamos. Lembra das 10 virgens? 5 eram nécias, quer dizer, eram estúpidas, burras, e outras 5 prudentes. Aquelas que eram nécias, qual foi o problema delas? Elas tinham até a chama acesa, quer dizer, elas tinham a fé, elas aceitaram Jesus, elas se batizaram nas águas, e talvez até batizadas no Espírito Santo. Mas nessa caminhada da fé, o que aconteceu com elas? Elas dormiram. Esse sono que acometeu a todas elas, né? É um grande problema, porque faz a pessoa não estar vigilante, né? Preparada. Já as 5 prudentes, elas também dormiram, mas elas tinham levado óleo de reserva, quer dizer, elas permaneceram firmes. E quando o Senhor voltou, quando o noivo chegou, elas conseguiram entrar no gozo do seu Senhor. Já as outras 5 nécias, quando chegaram, o noivo já tinha voltado. E quando elas bateram a porta, o noivo falou assim, ó, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E ele fala assim, ó, vigiemos, sejamos sóbrios. O contrário do sóbrio é o bêbado, né? É a pessoa que está embriagada. A pessoa que se embriagou com os prazeres, o brilho desse mundo, ela se torna perdida. Olha o que o Bispo Macedo diz, vigiemos. Por várias vezes o Senhor Jesus falou da vigilância. Está aí as referências, Mateus 26, 41 e Marcos 13, 33. Isso significa que não basta orar, é preciso também vigiar, estar atento para não ser enganado pelas sugestões do diabo. Quando a pessoa é dominada pelo vinho, ela perde totalmente o controle de si.
Portanto, é preciso cuidado para não se embriagar com o vinho deste mundo, pois ele faz a pessoa se corromper e perder a sensatez. Jamais devemos colocar em risco o nosso homem mais precioso, a salvação da nossa alma. E aí diz o 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, ele até fala sobre uma armadura, né? Ele fala sobre a sobriedade. A pessoa que está com Deus, ela é sóbria, quer dizer, ela tá consciente do que está acontecendo, ela está vendo os sinais que está acontecendo, ela está entendendo o que vem acontecendo, ela se veste da couraça da fé, quer dizer, ela vai precisar de muita fé, usar a fé nesses últimos dias, né? Em que tantas pessoas vêm caindo, pessoas vêm apostatando da fé e do amor também, né? Porque o amor de Jesus não é o amor fraternal, quer dizer, o amor entre os pais e os filhos e os pais, marido e esposa. Esse amor, ele é muito passageiro e ele é muito limitado. Mas o amor do Senhor Jesus no coração de uma pessoa mantém a chama dela acesa. E tendo o capacete, a esperança da salvação. Quer dizer, nós vestimos com esse capacete, quer dizer, protege nosso pensamento. As maiores lutas e batalhas acontecem justamente no campo da mente, onde vêm os pensamentos do mal e você precisa combatê-los com a palavra de Deus. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O Bispo Macedo diz, não nos destinou para a ira. Pela misericórdia do Altíssimo, nós que cremos no seu amado Filho, estamos livres dos grandes e terríveis juízos que sobrevirão a esse mundo. Portanto, não há motivo para temer, pois o nosso Senhor já nos resgatou pelo seu sangue precioso derramado na cruz. A sua volta se aproxima e nós que somos salvos a desejamos. Por isso, você veja aqui, a aquisição da salvação. Você vai adquirir algo, você tem que pagar o preço, né? Então, o preço da salvação, a graça é imerecida, quer dizer, nós recebemos a graça da salvação. Era uma prenda, é um presente para nós imerecido, mas ela não vem de graça. É preciso pagar o preço. O preço é você sacrificar suas vontades, vaidades, seus desejos, suas fantasias. Essa vida, né, errada é preciso ser sacrificada para que você possa nascer de Deus e receber a novidade de vida. No 10, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, o que importa é o resultado final, é a salvação da sua alma. 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificando-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Por exemplo, aqui ele fala edificai-vos, né? Na igreja, o pastor, ele está sendo conduzido por Deus. O pastor vive para poder receber de Deus a informação e passar, transmiti-la para a igreja. Por isso a importância de você estar na igreja buscando a Deus e recebendo a orientação de Deus, porque você, na sua grande maioria do dia, você está trabalhando, você está fazendo suas tarefas, suas atividades, e você não está concentrado para receber de Deus a palavra dele. Então, você tira, às vezes, alguns minutos, algumas horas do seu dia para meditar, falar com Deus. O pastor não, ele está dedicado a isso. Então, quando você vem à igreja e você senta para ouvir uma palavra, para você buscar, o pastor está sendo dirigido pelo Espírito Santo para alimentar a sua fé, para você manter sua salvação. O 13. O que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos.
Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Veja que direção, orai sem cessar. A oração é tão importante, porque ela nos une a Deus e ela também transporta montes. O Bispo Macedo diz assim, ó, orai sem cessar. As orações sinceras são tão preciosas diante de Deus que são colocadas em taças de ouro. Apocalipse 5:8. O Senhor Jesus mostrou a importância da oração quando disse que devemos orar sempre e nunca esmorecer. É impossível receber a resposta de Deus quanto às suas promessas e, sobretudo, manter a salvação sem uma vida de oração. Agora o 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Em tudo dai graças, né? Você está enfrentando um momento difícil, dai graças a Deus. Às vezes você não está entendendo nada por que você está enfrentando aquilo. Lá na frente você vai entender. O Bispo Macedo diz assim, ó, não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. O Espírito Santo é essencial à manutenção da fé e, consequentemente, da salvação. Porém, muitos têm tido atitudes e comportamentos contrários à sua natureza santa. E isso tem feito com que o fogo da sua perseverança vá se apagando dentro deles até se extinguir por completo. No santo lugar do tabernáculo havia um candelabro que deveria permanecer constantemente aceso, pois aquele fogo era a única fonte de luz e de calor naquele ambiente. Assim é o Espírito Santo, pois ele desce sobre a vida daquele que se entregou ao Senhor Jesus, a fim de iluminá-lo, purificá-lo, fortalecê-lo. Se a sua presença faltar, também faltará a luz do entendimento da vontade de Deus. É por isso que temos que cuidar para que o Espírito Santo jamais se extingua de dentro de nós. Mas, para que isso não aconteça, é necessário haver uma vida de sacrifício constante na presença do Altíssimo, o que significa abrir mão das próprias vontades e jamais ceder aos apelos da carne. Muitos têm apegado o Espírito Santo de sua vida por não darem ouvidos à sua voz e se entregarem ao relaxamento espiritual. Por isso, o extinguir. Então, eu posso ter o Espírito Santo e extingui-lo da minha vida. Então, eu tenho o Espírito Santo, agora eu tenho que mantê-lo. A manutenção. O 20. Não desprezeis as profecias. Às vezes a pessoa fala assim, não extinguais, não desprezeis. Poxa, que duro. Não, pelo contrário, não te liberta. Quando ele fala assim, ó, não extinguais o Espírito. Então, eu tenho que lutar só para isso, não extinguir. Eu posso buscá-lo, eu posso adorá-lo, eu posso reverenciá-lo, eu posso meditar na palavra de Deus para que ele não se apague em mim. Ele diz, não desprezeis as profecias. Então, eu posso valorizá-la, guardá-la, lê-la, meditar, né? Eu só não posso desprezar. 21. Examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Essa palavra aqui, ela é importantíssima a ser lembrada a todo instante. Porque a aparência, né? A aparência às vezes engana. Por isso que nós temos que estar vigilantes para entender que aquela aparência pode me levar para um mau caminho. É como, por exemplo, um trabalho. Às vezes você está diante de uma oportunidade de trabalho muito excelente, vai ganhar bem, vai ter um bom salário, vai ter isso, aquilo, aquelas regalias, porém, esse trabalho vai te privar de você buscar Deus, de ir para a igreja, de estar em comunhão com Deus. Então, a aparência desse trabalho, boa, mas, no entanto, vai destruir um outro lado, que é a sua vida espiritual. O Bispo Macedo até diz assim, ó, aparência do mal. O cristão precisa ter muito cuidado e estar sempre atento para perceber a presença do mal. Às vezes, as situações e até palavras que aos olhos humanos parecem inofensivas, mas na realidade trazem um espírito ruim escondido. É como uma canção que tem uma linda melodia e uma letra que aparentemente traz uma mensagem de paz, amor e justiça,
mas subliminarmente tem uma ideia perigosa. A orientação de Paulo é que fujamos não apenas do mal já definido, mas também daquilo que na aparência é mal. Geralmente, por trás de um gesto ou de uma palavra supostamente boa, há uma má intenção camuflada. A verdade é que o mal vai sempre se disfarçar de algo bom. Por isso, pelo sim, pelo não, não custa vigiar um pouco mais. O 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus Cristo. Aí o Bispo Macedo escreve, todo o vosso espírito e alma e corpo. Temos aqui a definição de como Deus constituiu o homem ao criá-lo. A Bíblia faz distinção entre esses três aspectos que compõem a formação do ser humano e mostra que tanto o espírito quanto a alma e o corpo devem ser conservados em santidade para a vida do Senhor. O espírito está ligado à consciência, à mente ou intelecto, e é ele que nos torna diferentes dos animais que, por serem irracionais, não sabem distinguir entre o bem e o mal. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Já a alma diz respeito à natureza humana ou ao coração, e é ela que nos torna capazes de nos comunicarmos uns com os outros, ou que nos faz amar ou odiar, por exemplo. Além disso, é a alma que se alegra ou se entristece, que tem paz ou aflição, que sorri ou chora. Enfim, é a alma que sofre com todas as injustiças desse mundo. Foi pela alma que o Senhor Jesus veio ao mundo para dar a sua vida na cruz. Ela é a parte imortal do ser humano, que precisa ser redimida para não padecer por toda a eternidade no lago de fogo. E, finalmente, o corpo é a parte mortal, que serve de veículo para a alma, ou seja, por intermédio do corpo, a alma expressa seus desejos e sentimentos. Por isso, você é uma alma que tem um corpo. Então, você cuida do corpo porque o seu corpo é a morada da sua alma. E a sua alma, por exemplo, recebe os estímulos dos 5 sentidos, né? Da audição, da visão, do olfato, do tato, do paladar. Então ela está constantemente sendo bombardeada até por pensamentos maus, por vezes, porque o diabo quer que você venha usar mais o sentimento, usar mais o coração do que a razão, o espírito. Quando o espírito ele está ligado com Deus, ele se torna forte, robusto, ele se torna capaz de dominar a alma e o corpo. Então toda a sua vida passa a estar sob o domínio do Espírito Santo. Quando é o contrário, quando é o coração que domina tudo, né? O coração domina o espírito e domina o corpo. Qual é o resultado? É dor e sofrimento constantes. Todas as escolhas que você termina por fazer vão conduzir você ao sofrimento. Aí para terminar diz assim, ó, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Por isso, hoje terminamos a epístola de Tessalonicenses, né, a primeira, e amanhã começamos a segunda. E eu convoco você a continuar nessa meditação, nessa busca de conhecer o Senhor Jesus através da palavra dele. Você tem essa disposição? Vamos meditar juntos? Amanhã começamos segundo Tessalonicenses. É a segunda carta do apóstolo a esse povo. Agora é para nós, né? Nós é que estamos recebendo esse privilégio de ler essas cartas. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Jesus é com você. Fique firme na fé.